Olá, tudo bem? Como você lida com a injustiça? Ou coisa difícil, né? Coisa difícil é sofrer injustiça, dói demais, não é brincadeira, não é fácil. Temos que elaborar isso, todos nós passamos por isso. Uma vez ou outra na vida nós vamos conviver com a injustiça. Primeira coisa, procure viver, escolha viver no futuro, não no passado. Porque se você ficar no passado, você vai voltar todo momento na injustiça que lhe fizeram. E aí você não sai dali. Olhe para frente o que você tem para fazer, as oportunidades que você tem hoje, o que está na sua frente hoje. Isso vai ajudar você a elaborar isso aí. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Mas é possível, né? Outra coisa que você precisa fazer é libertar os que cometeram injustiça com você. Liberta eles. Eles estão presos. Porque quem faz a injustiça é um prisioneiro, tá? Quem é injusto é um prisioneiro de atos de injustiça, de comportamentos injustos. Tá? E eu acho que um dos grandes exemplos que nós temos na Bíblia de um homem que foi injustiçado pelos próprios irmãos é José. Interessante, né? Porque José, vendido como escravo, em todo momento a Bíblia vai dizer que Deus era com ele. Na casa de Potifar, Deus era com ele. Aí ele sofre injustiça pela mulher do Potifar. Aí ele vai para a prisão e a Bíblia diz que Deus era com ele. Lá na prisão ele interpreta os sonhos e Deus era com ele. Aí ele conversa com o carcereiro, com o copeiro e tal, e o copeiro esquece dele quando sai dali e Deus era com ele. Até que Deus mexe com a cabeça de Faraó e ele tem um sonho e aí através desse sonho José sai da prisão. Então José sempre olhou para frente. Ele não ficou parado. Você imagina, não é brincadeira o que aconteceu com José, porque ele foi para um país estranho, aonde havia deuses que ele não servia, aquele povo, os egípcios eram adoradores do sol, da lua e tanta coisa, cultuava a morte, né? E José ali, ele foi fiel a Deus, ele permaneceu fiel. E então, ele libertou, sabe? Libertou os seus algozes, que foram seus próprios irmãos, e libertou ele mesmo, né? Outra atitude que você tem que ter diante da injustiça. Deus está sempre presente. Ele viu tudo o que José sofreu. Porque os sonhos de José, a gente pode dizer, e algumas pessoas até dizem, não conte seus sonhos, que José contou os sonhos para os irmãos. Quem deu sonhos para José foi Deus. José, na época que ele teve os sonhos, ele era só um adolescente entrando na juventude e ele não tinha essa noção de que seria talvez usado por Deus da forma que foi. Ele não tinha. Então, é normal um jovem de 17 anos contar sonhos, né? Então, Deus estava vendo José, né? E José depois, lá na frente, quando tudo passa, quando os irmãos dele vêm e descobrem que ele é José, ele teve a oportunidade de maltratar os irmãos. Mas como ele estava olhando para frente, ele não voltou no passado. Ele liberou a bênção para os irmãos. Isso é fundamental para você se livrar de uma injustiça. E muitas vezes Deus coloca até o algoz mesmo, aquele que te injustiçou. Lá na frente, anos passados, Deus coloca ele na sua frente. O que você vai fazer com ele? É bem verdade, irmãos, que eu estou falando de uma coisa que aconteceu uma vez, tá? Mas a mesma pessoa te injustiçou uma, injustiçou duas, injustiçou três, aí não dá mais não. Você tem que perdoar, mas você tem que cortar a relação. Entende? É diferente. É diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo, um sócio.
o sócio te lesou. Você tem que perdoar ele como cristão. Mas você vai fazer sociedade com ele? Você vai permanecer? Não, não dá para confiar. Se não dá para confiar, tem que botar limite, tá? Perdão é uma coisa, colocar limite é outra. Entende? José, quando os irmãos dele chegou no Egito, ele abençoou eles, mas antes ele fez um teste com eles. O que ele fez? Colocou o dinheiro ali na boca do saco de mantimento que eles iam levar, mandou os servos dele ir dizer assim: vocês são espiões, vocês são ladrões, vocês vieram aqui para espiar a terra. José fez um teste com eles. Quando José faz o teste com eles, interessante que o que acontece? Eles dizem assim: Rúben, que foi o que impediu que José fosse morto, diz assim: viu, não disse para vocês? O sangue do nosso irmão está clamando contra nós. Ou seja, nós fizemos uma injustiça lá atrás e agora nós estamos sendo injustiçados aqui. Então aquele teste que José fez trouxe à consciência deles o pecado de mais de 20 anos atrás, que eles haviam feito com o irmão. Uma injustiça que eles haviam feito com o irmão há mais de 20 anos atrás, né? Então, num primeiro momento, foi bom que José fez, mas a intenção do coração de José não era prejudicar, nem maltratar, nem amaldiçoar os seus irmãos. Porque José já estava lá na frente, ele estava sendo abençoado por Deus, ele já estava como primeiro-ministro do Egito. E o olhar para frente faz com que realmente você seja abençoado. A pessoa que fica presa na injustiça, fica presa lá no passado, normalmente ela não alcança aquilo que está na frente dela. Você foi injustiçado por uma pessoa, você foi injustiçado por um irmão, ou no caso de José, 3, 4, 5 irmãos, né? Mas e o restante? E o povo lá de onde ele estava? Potifar colocou ele sobre tudo, falou assim, ó, nada aqui me é vedado a você, a não ser a minha esposa. Tudo aqui você tem autonomia para gerir, para entrar, para sair, para fazer o que você quiser. Isso é bênção. E às vezes o teu passado está te impedindo de olhar para o futuro e olhar o que está na tua frente. Mágoa, injustiça guardada faz com que você não aproveite a bênção que o Senhor tem para você. Então não responda a injustiça, responda a injustiça como uma bênção. José abençoou seus irmãos. Recuse-se a revidar. José poderia revidar. O que ele fez não foi revide no primeiro momento, foi um teste. E eu achei interessante o teste, eu acho que foi bom, sabe? Eu acho que foi bom. Porque eu tenho uma palavra que eu falo sobre José, que o tempo não cura uma consciência culpada. É exatamente quando os irmãos dele chegam lá e que esse fato acontece, e eles falam, o sangue do nosso irmão, viu? Aí o Rubem fala assim, lembra quando eu falei para vocês que eu vi angústia nos olhos dele e vocês não quiseram me ouvir? Ele estava se lembrando lá quando ele foi vendido, quando eles queriam matar ele, né? Então, o tempo não curou aquela consciência culpada. Eles sabiam do que havia feito. Eles sabiam a injustiça que tinham feito com o irmão, né? Então, recuse-se a revidar. José não revidou. No capítulo 50, ele diz assim, versículo 15, não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem tentastes contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar a vida de um grande povo. Ao olhar para o futuro, ao não parar na injustiça cometida contra ele, José foi projetado lá para frente, para o lugar onde Deus tinha que levá-lo, que era para a salvação de um grande povo, o povo judeu. Porque depois a família toda de José vem para o Egito, naquele período de fome, e ali eles crescem, multiplicam e se tornam um grande povo, o povo de Deus. Então não revide a injustiça. Faça a sua parte e deixa o restante na mão de Deus. Ele está vendo, ele sabe o que aconteceu, ele sabe. Deus te abençoe, passe esse vídeo para alguém, compartilhe, curta, se inscreva aí no canal. Muito obrigada, Deus te abençoe.